pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. É com você, Lohan. Quero ler primeiro um versículo para vocês. 2 Coríntios 3:5. 2 Coríntios 3:5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Eu quero ler mais uma vez para você prestar bastante atenção nesse versículo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Nessa semana, eu estava me sentindo muito pressionado, estava me sentindo incapaz de realizar tudo o que eu tinha que realizar na minha vida. Eu me sentia muito pressionado pelos vídeos que eu tinha que gravar, me sentia muito pressionado em administrar todas as ideias e todos os planos para o Storm. E além de eu ser estudante de medicina e ter milhões de coisas para estudar, para quem anda comigo sabe que eu tenho 4 provas chegando daqui umas 2, 3 semanas, e eu comecei a sentir que não ia dar tempo de aprender, e mais uma vez o drama do Lohan com provas, né? Sempre chorar me engano porque não vai conseguir, e no final Deus sempre me ajuda, né? E ainda por cima eu ainda tinha que preparar um cultinho, que Deus falasse com vocês, e que vocês se sentissem amados por Deus, e eu me senti completamente responsável por tudo isso. E o pior de tudo, eu não tinha nada na minha cabeça até 2 dias atrás do que falar para vocês. E aí eu resolvi ir pra academia. Eu falei, nossa, eu tava muito nervoso, e eu falei, mano, eu vou pra academia, tentar aliviar um pouco esse estresse e tal. E a Ju até falou pra mim assim, Lohan, vai treinar um pouco, vamos ver se você volta feliz um pouco, porque você tá muito, sei lá, nervoso, chateado, sei lá o que você tá. E aí eu falei assim, tá bom, vou treinar. Mas o pior de tudo é que tava chovendo. Eu falei, nossa, mano, eu não vou treinar, eu tô irritado, tô cansado, tô pressionado, eu não vou. Mas eu resolvi ir. E quando eu tava indo pra academia, eu comecei a desabafar com Deus. Eu falei, Deus, eu não tô aguentando fazer tudo sozinho, tá muito pesado isso pra mim, todas as responsabilidades. Sabe, Deus, eu quero ser o melhor estudante de medicina, mas eu não tô conseguindo. Eu quero ser o melhor líder, mas eu não tô conseguindo. Eu quero influenciar as pessoas do melhor jeito, fazer isso do jeito que o Senhor quer, mas eu não tô conseguindo. Eu quero ser o melhor filho pro Senhor. Eu quero ser o filho que o Senhor fala, nossa, esse é o meu filho, mas eu não tô conseguindo. Eu quero ser o melhor namorado, mas eu não tô conseguindo. Eu quero ser o melhor da sua glória, mas eu não tô conseguindo. E o pior de tudo, Deus, eu não tô nem conseguindo pensar num tema de cultinho. E aí, naquele momento que eu tava indo pra academia, Deus falou comigo. E ele falou assim comigo, calma, sobre o cultinho, calma. Porque hoje mesmo você vai ter um tema. E foi muito estranho, eu até falei isso com a minha irmã, que eu nem tava pensando sobre o cultinho naquele momento. Que me veio sobre o cultinho. E aí eu falei assim, caraca, deve ser Deus mesmo, porque eu nem tava pensando agora sobre o cultinho, então eu acho que é Deus que tá falando comigo. E aí eu tava voltando pra academia, só pra vocês saberem, eu treinei, fiquei super feliz, o treino realmente me fez bem. E quando eu tava voltando, eu tava escutando a música que, eu não sei se a Sara tá aí, a Sara Frade, ela indicou lá no grupo do Storm, chama Tá Tudo Bem. Eu esqueci o nome de quem canta, mas depois ouçam, tá lá no nosso grupo. Muito boa música. E aí, enquanto eu ouvi essa música, que, cara, sensacional essa música, eu me lembrei de Gálatas 3. E Deus começou a falar comigo. E eu queria ler rapidinho Gálatas 3 para vocês.
Gálatas 3, 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? De novo, 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E aí eu lembrei desse versículo e eu falei assim, caraca, né? E aí Deus começou a falar comigo. E aí, Lô, quando foi que você começou a achar que era pelas suas próprias forças? Quando você achou que os melhores vídeos que iam te trazer mais visualizações e mais pessoas para o Storm, que no final das contas é para isso que eu gravo vídeo, para levar as pessoas para conhecer o Storm, conhecerem a graça, conhecerem a Deus. Mas quando você pensou que seria pelo seu esforço? Quando é que você começou a acreditar que eu te coloquei em medicina para que você conquistasse tudo lá dentro pela força dos seus braços? Lô, será que você esqueceu do que a gente viveu até que você chegasse a um ponto de confiar em mim, que eu tinha um lugar tão especial para você, tão maravilhoso que você nem imaginava? Quando que você achou que você faria um bom cultinho porque você ia trazer as melhores palavras e iria tocar as pessoas pelas suas forças? Lohan, será que você é tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, agora você quer se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E eu acredito que muitas pessoas aqui devem estar vivendo a mesma coisa que eu vivi, essa sensação de se sentir pressionado, essa sensação de se sentir com medo do futuro, medo do que você tem para fazer, medo de não conseguir. Essa quarentena acho que piorou tudo isso para muita gente, essa sensação de medo do futuro, de que eu não vou conseguir. Eu imagino quem está passando pelo vestibular agora deve estar sendo bem difícil. E aí a gente volta para o versículo que eu comecei lendo, e esse é o ponto número 1. 2 Coríntios 3:5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que vocês tenham sido reprovados. E eu espero que vocês saibam que nós não fomos reprovados. Quem você é não está manifesto nas suas ações, mas está manifesto no sacrifício de Jesus por você. Então calma. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje é: examine você. Veja se você está na fé. Em cada situação que você for viver, examine a sua vida. Examine a sua vida. Veja se o que você está acreditando está baseado na fé, na graça, ou está baseado na sua força, no seu esforço próprio. Se você está achando que pela sua força você vai conseguir. Alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus e aí os frutos vão voltar. João 15:5 fala assim: eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira e vocês os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem realizar coisa alguma. Você entende o que esse versículo está falando? Ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que permanece em Jesus e Jesus nele dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem realizar obra alguma. Ele está deixando claro, sem Jesus você não vai conseguir. Jesus está falando para você, não sou eu, é Jesus que está falando para você. Sem você entregar 100% para Jesus, você não vai conseguir. Beleza, Lu, eu me examinei. Estou falando para você se examinar, não fazer mais nada. Então vamos lá, eu parei e me examinei, Lu. Eu me examinei. E agora o que eu faço? Porque eu me examinei e meu coração está me condenando. Eu ainda estou sentindo culpa. O que eu faço? Mesmo sabendo que os meus pensamentos possivelmente não são os pensamentos de Deus, eu estou sentindo condenação, eu estou sentindo culpa. O que é que eu faço? E aí eu quero ler 1 João 3 para você. Quero que você preste bastante atenção nisso. 1 João 3:20. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. O 21 fala: portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele
tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos tudo o que lhe agrada. Então, de novo, portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, por que não nos condena? Porque no 20 está falando que Deus é maior do que o nosso coração, do que da condenação do nosso coração. Então, se o nosso coração não pode mais nos condenar, temos que ter coragem diante de Deus. E recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Eu quero que você preste atenção nisso. Obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Tá aí o problema. Então tá aí, matei o problema. Acabou. Você obedece os mandamentos? Não. Eu não obedeço. Então vamos lá, acabou o cultinho, beleza? Porque tá falando, você recebe tudo o que você pede quando você obedece, porque você obedece os mandamentos e faz o que agrada a Deus. Você faz tudo que agrada a Deus, você obedece os mandamentos? Então... E é isso, Lu, eu tô te falando, eu não sigo. Ele tá falando ali que ele obedece, por isso ele recebe tudo que ele quer. E aí eu te pergunto, mas qual mandamento você tá falando? Qual mandamento? Aí você pode me responder, o versículo tá muito claro, ele tá falando, eu preciso obedecer os mandamentos para receber as coisas de Deus. Mandamento, para mim, mandamento da Pedra, Deus escrevendo na pedra, para mim, 10 mandamentos, não é? 2 Coríntios 3:6. É Ele quem nos torna capaz de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Não, peraí. Tá estranha essa Bíblia aqui. Tá falando lá que recebemos tudo o que pedimos. 1 João 3 é Novo Testamento, é nova aliança, é a graça. Como é que tá falando que nós recebemos tudo o que pedimos por cumprir os mandamentos? E que 2 Coríntios, Paulo fala, é ele que nos torna capaz de servir a nova aliança que não tem como base a lei escrita, mas o Espírito. Então acho que João e Paulo não concordam. 2 Coríntios 3, 7, né? Continua. Quando a lei, que é o ministério da morte, foi gravada em placas de pedra, os 10 mandamentos. Qual lei foi marcada na placa de pedra? Os 10 mandamentos. Quando a lei, que é o ministério da morte, foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. PS, que eu fiz um vídeo sobre isso no TikTok. Tá bom? Vou fazer minha propaganda ali, lolis_storm. O brilho do seu rosto estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, se a lei que Deus entregou para Moisés veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei condena as pessoas. A lei que condena as pessoas teve glória. Porém, muito maior é a glória do Espírito que traz a salvação. Peraí, mais uma parte aí que está contrapondo. Está falando aqui que o ministério da lei, que é um ministério da morte, ela foi gravada em placas de pedra. Está falando dos 10 mandamentos, é o ministério da morte. E está falando que a nova aliança, a aliança do Espírito é maior que a aliança dos mandamentos. Como é que João está falando lá para se eu sigo os mandamentos, eu recebo o que... Pô, que estranho, né? Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência da lei, confiando na obediência dos mandamentos. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Mano, tá muito estranho, Lohan. Pelo amor de Deus, tá muito estranho, velho. Tá falando que não é pela obediência dos mandamentos, mas João tava falando que é pela obediência dos mandamentos. Mano, como assim, velho? Último, Colossenses 2:13. Colossenses 2:13. E a vós, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou o escrito de dívida. Qual é o escrito de dívida? Os 10 mandamentos. Que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu do meio de nós, pregando-a na cruz. E se despojando das autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando todos eles na cruz. Eu acho lindo esse versículo. Mas, depois a gente fala sobre isso. Ali tá falando que, mano, Jesus pregou na cruz.
o escrito de dívida, pregou na cruz a lei, morreu com Jesus. Não tem sentido. Tem sentido. E agora eu vou continuar o versículo para vocês de João, 1 João 3. Só que agora a sequência. A sequência é assim: ora, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, como ele nos pediu, nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, qual mandamentos? Creem em Jesus, permanecem nele e eu neles, e ele neles, né? E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, o que ele está falando aqui? Se você confiar em Jesus, você cumpre os mandamentos. Os novos mandamentos são cumpridos quando você aceita que Jesus morreu por você. Não, Lô. Tá falando também que amar o próximo e tal. Mas 1 João 4,19 fala: nós amamos porque ele nos amou. Nós amamos porque ele nos amou. Ou seja, confia nele. Sente o amor dele por você e você vai amar o próximo. Porque ele te amou primeiro. Ou seja, se a gente pudesse fazer um resumo do que João está falando ali, mano, confia que Jesus morreu por você, que ele te deu a vida, que ele fez isso por você. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se você confiar nisso, você cumpre os mandamentos. E é o que a Bíblia está falando. João 8,32 fala assim, ó. E aqui entra numa parte da pregação, da ministração, que eu gostei muito de escrever. Eu espero que vocês gostem também. João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá claro, para quem cresceu na igreja, mesmo para quem não cresceu na igreja aí, já ouviu 1 milhão de vezes falando que conhecer a verdade vos libertará. O que quer dizer? Que se você conhecer Jesus, ele vai te libertar. E eu concordo com isso? Concordo, totalmente. Ele está falando de Jesus. Jesus é a verdade que liberta e é Jesus que nos libertou. Não é isso? Mas, eu acredito que... Falou. Então tá bom. A Ju rindo aí. Esqueceu de tirar o microfone. Então, é o seguinte, molecada. Esqueci onde eu tava. Tá, lembrei. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. Quem conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso? É isso. E aí eu quero lembrar você de um versículo, João 14,6, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ou seja, eu sou o caminho, ele está falando lá, do mesmo jeito que João falou, e conhecer a verdade vos libertará. Lá está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele está fazendo uma ligação de que Jesus está fazendo a ligação que ele é a verdade que nos liberta. E eu concordo com isso completamente, eu concordo com isso. Mas igual eu estava falando, eu acredito que tem coisas na Bíblia que Deus escreveu com duas funções, vamos dizer, com alguns segredos escondidos, e eu vou provar para vocês. Vou mostrar para vocês. Esse versículo, para mim, a verdade vos libertará, conhecereis a verdade vos libertará, tem dois sentidos, e agora eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos que de partes da Bíblia, estou meio desconcentrado, mas estou voltando, de partes da Bíblia que tem não é duplo sentido, né? Porque duplo sentido parece que ele está querendo dizer outra coisa. Dupla função. Vou ler para você Levítico 17:11. Olha que interessante. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem a propiciação por si mesmos no altar. E é o sangue que faz a propiciação pela vida. Aqui, claramente, ele está falando sobre o sangue ser quem faz o sacrifício para perdoar o povo. Isso aqui, Levíticos, é Velho Testamento. Ele estava aqui ensinando, Deus estava escrevendo ali, Moisés escreveu Levíticos, né? Se eu não me engano. É isso, Cati? É isso. Ele estava escrevendo ali que o sangue é que faz a propiciação. O sangue é que purifica o povo. Mas percebe bem o que está escrito no começo. Pois a vida da carne... Eita, Lelê. Pois a vida da carne está no sangue.
pois a vida da carne está no sangue. E olha só que interessante, em 1628, existiu um cientista chamado William Harvey. E ele foi o cara que descreveu pela primeira vez uma coisa que hoje na medicina é base, que é a circulação sanguínea. Até 1628, as pessoas acreditavam que não existia circulação sanguínea, que o sangue era um líquido que preenchia o nosso corpo. Que quando você furava, ele vazava. E é isso que as pessoas acreditavam. E William Harvey, pela primeira vez, escreveu que havia uma circulação sanguínea. E que havia uma importância do sangue circular no transporte de oxigênio. Até então, ninguém nem sabia que o sangue transportava alguma coisa. Eles achavam que era uma coisa parada. 1600 a gente faz, sabe? E a gente sabe hoje que o transporte de oxigênio é o que permite o corpo estar vivo. E olha o que a Bíblia falava em Levíticos 17:11. Pois a vida da carne está no sangue. Ele não está falando a vida do seu espírito está na propiciação pelo sangue. Ele está falando a vida da carne está no sangue. A Bíblia já estava... Deus estava dando um indício aí para a galera. Quer outro exemplo? Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que você tem que guardar o seu coração do que vem de fora, eu estou totalmente de acordo. Guarda o seu coração de tudo que você vive no mundo, guarda o seu coração. Mas aqui parece que tem alguma coisa por trás, escondida nisso. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede fontes de vida. Hoje a gente sabe que o coração é fundamental e, quantas incentivos do governo e da medicina para você cuidar do seu coração, não só sentimentalmente, mas fisicamente. A Bíblia estava falando aqui, guarda o seu coração. Olha o que Levíticos 27 fala. Peraí, vou baixar um pouco mais. Olha o que Levíticos 7:23 fala. Isso aqui é lei, tá? Velho Testamento. Fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: não comereis gordura de boi, de carneiro e de cabra. Não comereis gordura de boi. O que ele está falando aqui, mano? Não come gordura. Deus estava guardando. Eles trataram como uma lei. Tipo assim, nem pensa, só obedece. Deus está mandando, só obedece e cala a boca. E essa é a lei. Sinto muito, mas essa é a lei. Mas olha como Deus estava guardando o povo. Não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. E é engraçado você pensar que a Bíblia faz uma distinção bem clara entre gordura animal e gordura vegetal, entre gordura da carne e o azeite. A Bíblia incentiva o consumo de azeite, mas a Bíblia é contra o consumo de gordura. E hoje a gente sabe que a maior parte de problemas cardíacos vem de aterosclerose, que é um problema por consumo de gordura animal. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, só foi algumas informações interessantes para vocês, mas para falar para vocês que eu acredito que tem algo nesse versículo 32 de João que está dizendo não só o que está na superfície. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu entendo como ele nos libertou, é verdade, mas eu entendo como ele sendo, como essa verdade que está no nosso coração, eu enxergo ela sendo o nosso instrumento para a liberdade. Eu entendo que a gente tem que ter a consciência da nossa vitória, da vitória de Jesus por nós. E aí a gente lembrar, depois de se... Qual foi a palavra que eu usei? Depois de se examinar, você lembrar que você já conquistou, Jesus já conquistou essa vitória para você. E ter essa verdade, conhece essa verdade, e essa verdade vai te libertar. Tem essa verdade dentro do seu peito, e na hora que chegar esse pensamento ruim, a verdade vai te libertar. Porque você conhece a verdade. Mas talvez você não saiba o que Jesus fez por você. E aí talvez você não tenha consciência suficiente para quando esse pensamento vier, você se libertar dele. E cara, eu podia falar de inúmeros versículos de Jesus, sobre Jesus e do que ele fez, mas eu queria falar de uma profecia de Isaías 55, porque eu já queria aproveitar para mostrar para você que talvez tenha algo em Isaías 55 que você não tinha visto. É um versículo, um dos versículos de Isaías 55, a gente conhece muito. Isaías 53, mas a gente conhece muito, mas uma parte talvez a gente não tenha entendido muito bem. Olha só.
Isaías 53, todo mundo sabe, é o meu segundo capítulo preferido depois de Romanos 8. E por quê? É o meu segundo. Antes era o meu primeiro, mas é o meu segundo porque Isaías 53 fala do futuro. Eu acho lindo ver como a profecia de Jesus se cumpriu. Ela apontando para o futuro e Jesus cumpriu aquilo. Mas Romanos 8 fala do que ele fez por nós. Então eu não consigo colocar Isaías 53 acima de Romanos 8, porque para mim é tão lindo ver o que ele fez para mim, não o que ele vai fazer, mas o que ele fez, a obra consumada da cruz, como Paulo sempre fala. E é engraçado, né, porque Isaías 53 é uma profecia, fala do futuro. Jesus estava longe de nascer e ele estava lá escrevendo. Depois leia Isaías 53, é sinistro. Mas eu quero ler Isaías 55 com você. É uma continuação da profecia. Então, Isaías 53 fala da vinda de Jesus. Isaías 53 tem uma parte que eu gosto muito, que fala sobre Deus nunca mais ficar irado com a gente pela vinda de Jesus. E Isaías 55 fala isso aqui, ó. Venham, todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem e comam vinho e leite sem dinheiro e custo nenhum. Nossa, como assim, velho? Olha o que tá falando. Vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. Comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E ele começa falando, venham todos vocês que estão com sede. Tá me lembrando alguma coisa isso. O que tá te lembrando? Pois aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4,14. Jesus fala isso. A água que ele está falando aqui é Jesus. Venham às águas. Venham vocês que têm sede. Venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro nenhum. Como que vocês vão comprar sem dinheiro nenhum? Porque bebemos dessa água de graça. É de graça o que Deus fez por nós. O que Jesus fez por nós não tem custo. E ele fala aqui, comprem vinho, leite sem dinheiro e sem custo. O versículo 2 fala, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Eu farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. E Mateus 26, 27 fala, em seguida tomou do cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Cara, Jesus estava cumprindo mais uma profecia aqui. Farei uma aliança eterna com vocês. O 4 fala, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos e um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará as nações que você não conhece e as nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem, porque ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Bom grado? Não parece o Velho Testamento isso, né? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. De novo, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir para o semeador pão para o que come, fruto, assim como a chuva traz fruto, assim também ocorre. E esse é um versículo que a gente escuta muito na igreja. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito
para a qual eu enviei. Cara, olha isso. João 1:1 fala, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então o que está falando aqui, ó? Também acontece com a palavra que saiu da minha boca. É uma profecia, também vai acontecer com a palavra que saiu da minha boca. Quem é a palavra que saiu da boca de Deus? Jesus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Sabe o que está falando aqui? Está falando que Jesus foi como o Filho único e voltou como um filho entre muitos irmãos. A palavra é Jesus. E ele fala, fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Jesus foi enviado para você. O propósito de Deus ter vindo é para você. E para acabar, ele fala assim, 12, vocês sairão felizes e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. Tudo vai ter mais brilho. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. E o pinheiro, só como forma de curiosidade, ele fala aqui que o pinheiro crescerá pinheiro ao invés de espinheiro. Espinheiro, todo mundo sabe, mas o pinheiro, eu não sei se você sabe, mas ele foi escolhido como uma árvore de Natal, sabe por quê? Porque mesmo com as condições ruins, mesmo com a neve, ele segue sendo verde e bonito. E é isso que Deus tem para você. Mesmo com as condições ruins, você vai seguir sendo verde, bonito e feliz e alegre. E ele segue falando, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E a murta é uma planta silvestre que dá uma fruta bem parecida com a uva. Ela é cheirosa, ela é bonita. Tem alguns lugares do Brasil que usam para fazer sorvete doce. O que eu quero falar para você hoje? Jesus é a nova aliança. Jesus foi quem nos libertou da velha aliança. E eu queria ler Efésios 2 para você, só o começo. E eu prometo que eu vou acabar agora. E eu queria que você lesse comigo, enquanto eu leio, que você fosse refletindo no que ele está falando. Presta atenção no que Efésios está falando. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, e seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vir com Jesus. Para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa nas ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai.
por um só Espírito. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos do Santo e membros da família de Deus. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A minha mensagem para você é: examine o seu coração quando você passar por uma situação difícil. Examine se vocês estão buscando a paz, se você está buscando a paz nas suas obras, ou se você está buscando a paz na graça. Depois de se examinar, dá uma olhada e veja se vocês estão deixando de lado quem vocês são de verdade. Pensem se esse pensamento que está batendo na sua cabeça é o mesmo pensamento que Deus tem sobre você. Será que você não se sente merecedor porque você não está conseguindo acertar? Insensato. Nunca se tratou das nossas obras, e sempre das obras que Ele fez por nós. E é Ele que nos está edificando, e Ele que está tratando o nosso coração, e é Ele que está curando a gente. E se você está se sentindo longe, se você está se sentindo... ou talvez você nunca se sentiu perto, Ele quer te falar que Ele é a água que você precisa para nunca mais ter sede. Ele é aquele que diz que, mesmo você sem forças, completamente distante e se sentindo desobediente às leis, Ele diz: vem e coma de graça. A minha aliança é Jesus. A aliança que eu fiz com você é Jesus. E só basta você aceitar ela. Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus. E ela não veio para voltar vazia. Ela veio para te buscar. Só falta você aceitar isso. E esquecer de toda religiosidade, tudo que te prende, tudo que te obriga a seguir o que estão falando por aí. Jesus não está interessado nisso. Deus não está interessado no que você consegue, o que você não consegue fazer. No que você é bom, o que você não é bom. Se você pode ou não, se você está com forças ou não. Mas se trata de: você quer ser meu amigo? Você quer caminhar comigo? Você quer? Eu faço por você então. Eu já morri por você, o resto eu faço. Como não, se ele já deu Jesus, como não dará junto a ele todas as outras coisas? Só falta você aceitar. E é só. E é só. Não por obras, mas por graça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor transforme nosso coração, Deus. Que o Senhor transforme tudo que não vai de acordo com a sua graça, Pai. Pai, nós queremos a sua graça e mais nada, Pai. Não tem mais nada que nós precisamos. Que isso preencha o nosso coração, Deus. Que a gente entenda que é só a graça e mais nada. Que é só o seu amor e mais nada. Deus, faça com que a gente entenda, Deus. Tantas vezes eu esqueço, Pai. E eu sou tão insensato. Eu comecei pelo Espírito e eu quero voltar pelas minhas obras, Deus. Não deu certo pelas minhas forças. E o Senhor me trouxe para a sua graça. Por que às vezes eu acho que vai dar certo pelas minhas forças? Me ajuda, Pai, a lembrar que não é, Deus. Não é pelo que eu vou fazer, Deus. Me ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a sua graça preencha o meu coração. Que preencha o coração de cada um que está aí, Pai. E que se talvez ele não fez essa oração, que ele faça a oração no quarto dele. Jesus, eu entrego o meu coração para você. E isso será suficiente para o Senhor transformar a vida dele de um jeito que ele não imagina, e pela paz, pelo amor. Porque foi isso que o Senhor fez comigo, Pai. Obrigado, Pai, porque eu estava perdido na luta pelas minhas forças, Deus. Eu me achava capaz, Deus, e eu achava que eu era bom o suficiente, Deus. E obrigado, Pai, porque o Senhor transformou a minha vida, Pai. Obrigado, Pai, porque eu vivi tanto tempo, Deus, achando que o que o Senhor esperava de mim era que eu lutasse, Deus.
E o Senhor já tinha lutado tudo por mim, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor ter lutado por mim, Pai. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim, Deus. Eu não mereço isso tudo que o Senhor fez por mim, Pai. Mas eu aceito isso. Que a minha vida se torne cada vez mais plena do Senhor, Deus. Que essa graça, Pai, que não é barata, porque ela foi muito cara, Deus. Que essa graça cara, mas que é uma hiper graça, Pai. Que ela preencha meu coração, Deus. E que ela preencha o coração de todos aqui, Pai. E que o Storm seja, Deus, um lugar de transformação, Pai. Que as pessoas possam entender, Deus, que esse lugar é só para isso. Para que eles sintam o seu amor, Deus. Para que eles se entendam que é só por meio do Senhor. E mais nada. Aqui é só Jesus. E mais nada. Obrigado, Pai. Amém. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Oh, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, você é lindo, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Oh, Jesus. Oh, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Tu és lindo, Deus, tudo que você fez. Só mais uma vez. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração porque lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou,